Olá, advogados, advogadas. Chegamos na nossa segunda aula. Primeiro, assim, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam refletir sobre o que a gente tratou na primeira aula, né, em relação aos bloqueios emocionais, da forma que você se enxerga, aonde você quer chegar, como você quer chegar, se você está se boicotando ou não, se você está disposto aos sacrifícios necessários para atingir um outro patamar. E aí, depois que você fez uma coisa por você, uma coisa que eu, Daniel, não tenho como fazer, que é o desbloqueio emocional, né? A gente não consegue empurrar um carro com freio de mão puxada numa ladeira, para cima nem para baixo, está preso. A partir do momento que você conseguir destravar, a gente vai conseguir ajudar você a alcançar um próximo nível. E assim, tudo que eu estou passando para vocês, eu já vivenciei. Tá? E depois de eu vivenciar, depois de eu errar, eu comecei a buscar as alternativas corretas. E depois que você encontra a alternativa correta, é que nem o primeiro milhão, né? As pessoas falam muito isso. O mais difícil é você chegar ao primeiro milhão. Depois que você chega ao primeiro milhão, tudo fica mais fácil. Parece que o dinheiro multiplica. Então, a advocacia é a mesma coisa, né? E qualquer profissão é a mesma coisa. A partir do momento que você consegue encontrar o seu primeiro milhão, né, que seria o seu destrave e tudo mais, fica muito mais fácil. Então, como é que a gente pode fazer essa questão de marketing? Como é que a gente pode se mostrar? Eu acho que o primeiro passo para isso é a gente saber que hoje em dia, né, a gente está num mundo extremamente globalizado e hoje em dia tudo é Instagram, tudo é Facebook, tudo é YouTube. Você tem que ser visto. Se você não for visto, você não vai ser lembrado. Então, eu vou te falar que tem algumas pessoas no meu Instagram que eu encontrei em algum momento da minha vida, em algum momento na rua, ou amigo de infância, ou amigo do amigo, e aí me falaram, olha, eu sou advogado. E o cara já está nas minhas redes sociais há muito tempo. Então, eu fico imaginando o seguinte, se o cara que eu conheço, que eu já tive algum tipo de relação, de amizade, de bar, qualquer coisa, ou de infância, e eu não sei quem é advogado, imagina os clientes desse cara. Como é que esse cara pode prospectar novos clientes? Porque os clientes, eles são basicamente o seguinte, são seus meios sociais, são suas redes sociais, é network e indicação. É assim que funciona. A gente tem hoje uma questão muito séria da OAB. A OAB está planejando já mudar o código de ética, mas a advocacia é uma das atividades que tem mais restrição. Se a gente, da mesma forma que a gente tem a OAB hoje como uma entidade sui generis, né? Até porque a gente pode fazer, a OAB ela faz o papel de junta comercial, ao arquivar o contrato social do advogado e tudo mais, a gente tem coisas que são muito retrógradas, né? O advogado, assim, ele é visto como aquela questão de sobriedade o tempo todo. Você não pode fazer um cartão de visitas, por exemplo, colorido, você pode estar infringindo uma norma da OAB, você não pode fazer uma captação extensiva de cliente, você não pode trabalhar que nem o Better Call Saul do Breaking Bad, o advogado, você não pode fazer que nem nos Estados Unidos, você não pode colocar pôster, você não pode fazer anúncio no jornal, você não pode botar sua foto no cartão de visita. Então, assim, a OAB ela é extremamente intervencionista, né? Se a gente fizer uma analogia à questão do Estado intervencionista, a OAB ela se mete em praticamente tudo, ela limita praticamente tudo que você pode fazer. E a gente não está hoje, a gente está vivendo um novo momento, né? Esse momento de pandemia, esse momento que tudo é digitalizado, tudo é globalizado, a justiça, ela é, hoje em dia, eletrônica praticamente, né? Os processos, as audiências, os julgamentos e tudo mais, você não faz mais aquela prospecção. Então, qual é o primeiro passo na minha concepção para que você comece a se mostrar? Eu acho que hoje em dia o Instagram é a melhor forma de você se mostrar. Como é que você se mostra no Instagram? Eu vou colocar no grupo hoje algumas ferramentas. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma tese. Uma tese qualquer, eu vou dar para vocês duas sugestões, né? Eu vou dar teses que qualquer um pode utilizar. Então, você escolheu o seu nicho, né? A gente conversou na primeira aula sobre nicho. Você escolheu qual vai ser a sua área de atuação.
Você não pode fazer propaganda, você não pode botar valor, você não pode fazer uma série de coisas, mas você pode fazer uma postagem informativa, e é assim que se faz. Como é que se faz uma postagem informativa? Você vai pegar o aplicativo que eu vou indicar para vocês e você vai botar assim, ó, vai botar sua foto, ou vai botar a sua logo, que também vou dar para vocês um aplicativo que vai estar criando uma logomarca e tudo mais. E você vai botar assim, você sabia? E aí você vai descrever. Ou seja, as pessoas precisam entender que você, primeiro, é advogado. Se ninguém souber que você é advogado, como é que alguém vai te procurar quando precisar de um advogado? Segundo, você tem que aprender, você tem que romper essa questão da vergonha, né? A pessoa que tem vergonha, tem muita gente que é envergonhado, mas você precisa romper, você tem que parar de pensar se você vai ser julgado, tem que parar de pensar se as pessoas vão pensar que você é um exibido, ou que você quer aparecer, ou que você não domina o conteúdo. Como a gente falou na primeira aula, se você não confiar em você, se você não acreditar no seu potencial, você não vai sair do zero. Então, assim, é essencial que você consiga perceber a importância de você se valorizar como profissional. Então, você vai criar, primeiro de tudo, o seu perfil. Você vai descrever lá, você vai colocar lá na sua bio, no Instagram, por exemplo, olha, advogado, o nicho que você trabalha, civil, direito das famílias e tudo mais. Jamais coloque qualquer postagem que tenha valor. Ou seja, você não pode fazer um combo. Olha, feche 3 ações e ganha a quarta. Você não pode fazer nenhuma prospecção para cliente. Se você fizer isso, certamente a OAB vai atrás de você. A OAB ainda não se atualizou a essas questões de pandemia, essas questões de Instagram. Você tem algumas decisões isoladas nos tribunais de ética do Brasil, mas tem algumas que são até conflitantes, né? Eu li uma agora, se eu não me engano, deve ter umas 2 semanas, que a OAB do Distrito Federal, se eu não me engano, repudiou a utilização do aplicativo TikTok para advogados. Por que a OAB fez isso? Porque ela acha que não tem nada a ver, ela acha que o advogado que usa TikTok ele está desrespeitando a instituição da justiça e da advocacia, ou seja, ele não está passando uma sobriedade. Então, a advocacia ela é tão diferente de outras áreas que você não pode tentar uma captação extensiva. Você não pode colocar uma série de coisas que outras profissões podem. Até a forma que você vai colocar, se você eventualmente vier utilizar um Google, uma coisa dessa, um anúncio pago, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode vender um serviço, jamais vender um serviço. Você vai vender o serviço depois que você já tiver o cliente, depois que você captar o cliente. A primeira coisa que você faz é vender o seu expertise. As pessoas precisam saber, primeiro, que você é advogado, segundo, qual é a sua área de atuação, e terceiro, você vai começar a colocar, fazer postagens. Você sabia, você acha isso, você acha aquilo outro, fazer enquetes. Isso é uma forma que você cria engajamento. Engajamento é fazer o seguinte, as pessoas elas começam a interagir com você. E aí elas começam a indicar. Uma hora ou outra você posta uma coisa que vai ser interessante. Tem que tomar muito cuidado também, até em comentar casos de outros processos. Tem muita advogada que faz isso, mas é uma coisa que é uma linha muito tênue entre você ser uma coisa educativa para ser uma vedação da questão do código de ética da OAB. Então, sempre tomar muito cuidado com isso. Você pode fornecer seu e-mail, né, através das suas postagens, mas eu não vejo muito sentido para você fornecer e-mail a partir do momento que você tem direct ou você vai colocar um link, que eu também vou explicar para vocês como colocar esse link no PDF da aula de hoje. Né? Então, lá no quem estiver seguindo o grupo, vai receber esse PDF. Feito isso, você vai ter que fazer uma coisa chamada recorrência. Né? O que é a recorrência? A recorrência é você postar, por exemplo, toda terça-feira alguma coisa. Ou seja, você vai ter uma semana, a partir de agora, para você desenvolver um post. Vou dar um exemplo. Você sabe o que é venda casada? E aí você escolhe uma imagem no aplicativo que eu vou indicar para vocês e você vai colocar lá. Ó, a venda casada é isso, isso e isso. Logicamente, você não vai copiar o conceito de outra pessoa, a não ser que seja um doutrinador. Você vai colocar a sua visão, você vai utilizar uma linguagem sem ser muito técnica, até porque o seu público, se você está atrás de cliente, o cliente tem que entender a mensagem que você quer passar.
Porque se o cliente não entender a mensagem que você quer passar, você não vai conseguir alcançar. Você vai mandar, por exemplo, depois que você fizer essa primeira postagem, manda no WhatsApp para os seus contatos, faz uma lista de transmissão, manda para todo mundo. Pede para mandar para os amigos. Fala, oi, fiz esse post aqui, eu acho que você pode se interessar, vou te pedir a gentileza que você mande para outras pessoas se você gostou e tudo mais. Vocês não têm noção o poder de uma indicação. Vocês não sabem como isso faz diferença dentro da nossa profissão. Eu acho que eu devo ter alguma coisa hoje na minha base de clientes. Eu devo ter atendido seguramente mais do que 500, 600 pessoas e devo ter alguma coisa em torno de 350 processos. Desses 350 processos, eu devo ter algo em torno de 180 clientes, porque alguns clientes têm mais de um processo, né? Ainda mais quando a gente fala de família, via de regra, tem alimentos, guarda, tem partilha e tem uma série de coisas. Desses clientes, eu consigo dizer para vocês seguramente que 80% são indicações ou indicações de indicações. Ou seja, se você começar a plantar hoje o feijãozinho, daqui a uma semana ele começa a crescer, crescer e florescer. E a indicação ela funciona dessa forma. Você tem que se mostrar, você não tem que ter vergonha, você tem que entender que você é capaz e você tem que buscar seu espaço no mercado. Eu acho que hoje a gente tem a gente tem uma gama de informação gigantesca. E aí a gente vai entrar nos tipos de cliente. Por que os tipos de clientes? Vocês vão entender como isso é importante para vocês. Você tem basicamente 3 tipos de cliente. Tá? Qual é o primeiro tipo de cliente? Ele sabe que precisa de você. Tá? Então, ele já veio através de uma indicação ou de uma postagem sua, ele já veio maduro. Então, ele já sabe que ele precisa de você para poder resolver o problema dele. Então, esse é o cliente 1. Ele sabe que precisa, então você vai ter um trabalho menor. Né? O seu trabalho vai ser basicamente a conversão que a gente vai falar na próxima aula. Você tem o segundo cliente, que sabe que precisa de você, mas acha que ainda não é o momento. Vou te dar um exemplo. A mulher ou o cara que está pensando em se separar. Sabe que você é a solução desse problema, porque você vai fazer o divórcio, você é o advogado de família que vai fazer o divórcio. Só que ele não está pronto a investir agora, né? As pessoas, elas acham que o advogado tem que trabalhar no êxito, né? Eu acho que você trabalhar só no êxito eu acho que é um disparate, eu acho que é uma falta de respeito alguém te propor isso, tá? Você não chega no McDonald's e fala, olha, eu vou pegar esse lanche aqui e se eu gostar eu pago, ou se eu não engordar eu pago, entendeu? Não existe isso. Então, é essencial que você se valorize como profissional, que você não se prostitua, que você não aceite qualquer coisa e que você tenha, dentro da sua cabeça, você estabeleça o valor para o seu trabalho. Então, o primeiro cliente é o que sabe que precisa de você e está apto, já está pronto para fechar. Então, você vai ter um trabalho menor de desenvolvimento para poder converter esse cliente. O segundo cliente sabe que precisa de você, mas acha que ainda não é o momento. Então, quando você for atender esse cliente, não adianta você esperar o cara te contar o problema, né? Ou seja, se for um problema recorrente, lógico que tem causas que são muito específicas, mas se for um problema recorrente do tipo juizado especial, venda casada, negativação indevida, esse tipo de coisa, você tem que ter uma tabelinha. Quanto vai custar de honorários? Para já passar para esse cliente. E quanto mais informação for clara e precisa, fazer um checklist de atendimento para esse cliente, né? O cara falou, olha, você faz isso? Você fala assim, faço sim. Posso te dar mais informações? Você tem alguma dúvida? Fique sempre à disposição do cliente. Né? Tem cliente que não dá para cobrar consulta. Eu, via de regra, cobro consulta. Mas, quando é um cliente de juizado especial, às vezes o cara tem um problema que custa, sei lá, o cara, tipo, no melhor dos mundos, ele tem a negativação indevida, sei lá, e vamos botar aqui a tabela, hoje vai receber uns R$ 1.500, R$ 2.000, dependendo do caso. Então, 30% disso daria R$ 600, e aí você vai cobrar desse cara R$ 1.000 para entrar com a ação, mais 30%, o cara não vai aceitar. O cara não vai aceitar. Então, você já tem que saber quanto você vai cobrar exatamente. No meu passado, eu cobrava muito pela cara do freguês, né? Ou seja, tipo, para o A eu cobrava uma coisa para fazer exatamente a mesma coisa para o B eu cobrava outra e para o C outra. Eu parei com isso. Por quê? Porque as pessoas se falam, que as pessoas, uma fala com a outra, ninguém gosta de se sentir lesado.
Então, assim, porque quanto melhor o cliente, ou seja, quanto maior capacidade financeira ele tiver, mais você vai cobrar? Não tem lógica. Então, você tem que cobrar de acordo com a complexidade do seu trabalho. E perder cliente faz parte do jogo. Às vezes é bom perder cliente. Eu sempre falo isso. Tem cliente que, assim, no primeiro momento, você já sabe, o cara não confia em você. Ele fica falando assim, você tem certeza que você é bom? Tem certeza que você sabe o que você está fazendo? Tem certeza? Pô, eu falo, meu amigo, se você tem alguma dúvida, cara, procura outro. Tá cheio de advogado aí no mercado. Aí você fala, pô, esse cara é louco de fazer isso. Não, eu não sou louco. Eu me valorizo, eu me respeito. Eu, por exemplo, não faço nada para minha família. Minha família, advogar para a família, para mim, é a pior coisa que pode acontecer com um advogado. Tem sempre alguém falando que o fulano disse uma coisa, que Beltrano disse outra coisa, são os primeiros a não valorizarem o seu trabalho. E aí, o terceiro cliente, a gente já falou do primeiro cliente, né? Eu vou repetir para que fique bem claro. O primeiro cliente sabe que precisa de você e está apto a fechar. O segundo cliente, ele sabe que ele precisa de você, mas ele não está disposto a investir. E tem o terceiro cliente. O terceiro cliente é o que não sabe que precisa de você, mas através de alguma postagem sua, alguma informação que você tornou pública ou relevante, ele conseguiu vislumbrar a necessidade que ele tem de você. Quer ver um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo que eu utilizo muito aqui. Vamos botar que eu vim fazer um cliente me contratou e eu estou fazendo, por exemplo, uma partilha de bens, um divórcio com partilha de bens. E aí, esse meu cliente, tipo, começa eu tenho acesso à vida dele, né? Eu tenho muita informação sobre a vida dele. Ele começa a conversar comigo e fala: olha, Daniel, vou ficar com esses bens e tudo mais. Eu falei: tudo bem, mas se você casar de novo? E os seus filhos, como é que vão ficar nessa história? E tudo mais. Ou seja, eu já criei ali um diálogo, né? Estabeleci uma relação de confiança com o meu cliente e falei: o que você acha de fazer uma holding familiar? Aí o cara, que isso, cara? Que doideira, holding, isso é coisa de rico, não sei o que. Eu falei: não é nada coisa de rico. Isso é uma segurança. Eles estão querendo modificar agora, por exemplo, a tributação de transmissão para 20%. Eles querem unificar. Hoje em dia é uma alíquota que ela é estadual, no Rio de Janeiro ela pode chegar a 8%, eles querem passar para 20%. Qualquer país desenvolvido cobra mais do que 20%. Os Estados Unidos cobra 45% no imposto de transmissão. Então, a pessoa não sabia que ela tinha essa fragilidade e, através de uma informação que eu dei, ela viu a necessidade. Ou seja, ela saiu daqui, ela entrou aqui para fazer um divórcio e uma partilha. Eu resolvi o divórcio e a partilha. E aí eu plantei uma sementinha na cabeça dele. Eu falei: olha, tem mais coisa que você precisa. A partir daquele momento, ele vai voltar para casa, ele vai matutar, e ele vai voltar provavelmente para converter essa venda. Ou seja, eu aproveitei um gatilho, uma oportunidade que eu tive para ir até o final. Ou seja, para eu poder explorar o máximo possível a capacidade desse meu cliente. Isso tudo é tato. Tem cliente que você nunca vai conseguir vender mais do que é o que ele procura. E tem cliente que não sabe que precisa de tanta coisa. Você vai passar essa informação para ele. Então, a gente já entendeu que existem três tipos de cliente. Você tem que ter você tem que ter uma sensibilidade para você saber qual é o tipo de cliente que você está lidando. Eu acho que, hoje em dia, todos nós temos esse tato, né? É uma questão de relação humana, você sabe, porque as pessoas elas se comunicam, você tem que saber ouvir quando você vai sentar com o cliente e tudo mais, você tem que saber conversar com esse cliente. E aí, o que eu fiz hoje? Hoje eu preparei para vocês uns slides, que depois eu vou compartilhar também no grupo, para a gente fazer um apanhado geral sobre essas coisas que a gente falou hoje. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, da mesma forma que eu fiz na primeira, e vamos tratar disso. Então, vamos lá. O marketing jurídico. Né? Faça um marketing jurídico ético. Né? Por que faça um marketing jurídico ético? Porque senão você vai fazer um marketing e a OAB vai vir atrás de você e você vai arrumar um problema muito maior. Responder processo de ética é um saco. Eu te falo porque eu já respondi quando
há 6, 7 anos atrás eu já respondi, e eu te falo que isso é uma coisa extremamente chata, porque é um processo moroso, e você fica com aquilo na cabeça, você não sabe qual vai ser a conclusão. Então, faça seu marketing pessoal em conformidade com o código de ética da OAB e aprenda a utilizar as ferramentas que você tem à disposição. Aí eu falo um pouquinho aqui da publicidade, segundo o código de ética da OAB, aqui é a fonte, né, onde eu tirei isso aqui. É essencial você saber o que você pode e o que você não pode em matéria de publicidade, segundo o código de ética da OAB, para então fazer a divulgação do seu trabalho e captar clientes, né? As permissões e as proibições, as proibições, elas estão previstas no capítulo 8 do título 1, entre os artigos 39 e 47A do Código de Ética e Disciplina da OAB, que nem Constituição Federal. Você quer falar de direito administrativo, vai no artigo 37. Quer falar das cláusulas pétreas e quer falar da isonomia e tudo mais, vai do artigo 5º em diante. Então, dentro do Código da OAB, você vai começar a ir no artigo 39 e vai estar até o 47A, quando a gente estiver falando de propaganda. Certo? E aqui eu vou fazer um resumo. O que você pode fazer? Né? Vou diminuir aqui um pouquinho a tela para que fique mais legível para vocês. Você pode fazer anúncios, inclusive patrocinados, desde que não sejam tendenciosos. Né? Você pode ter um site informativo, se quiser, posso indicar para vocês também algumas plataformas que fazem sites de graça e tudo mais. Ser ativo nas redes sociais e patrocinar posts. Né? Ser ativo nas redes sociais é aquela questão da recorrência, que a gente falou ainda há pouco. Se você não tiver recorrência, você vai postar uma vez e vai ser esquecido logo em seguida. O que você não pode? Usar a linguagem tendenciosa que direcione o consumidor, porque o nosso cliente ele é um consumidor do nosso serviço. Então, imagina um advogado ter que responder um processo porque violou alguma das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Enviar mensagem com cunho publicitário, seja via e-mail, redes sociais, ou mala direta ou celular. Cara, olha como é fácil fugir disso. Posta material informativo. Você sabia? Você sabia, para mim, é a melhor frase. Você sabia? E aí você bota lá que isso é isso, que aquilo é aquilo. E aí você já vai estar mostrando o seu recado, mostrando sua expertise e vai fazer com que o consumidor, né, no caso, o nosso cliente, ele tenha mais interesse em você. Você não pode oferecer consulta grátis, né, em troca de divulgação. Consulta pro bono são liberadas respeitado esse requisito. O que quer dizer isso? É a famosa permuta. Né? Você não pode, por exemplo, oferecer pegar um artista, vamos botar aí um exemplo de um ator, e chegar para esse ator e falar, olha, eu não vou te cobrar nada, mas você faz uma postagem falando de mim. Né? Essa permuta ela é proibida, ela é vedada pelo Código de Ética da OAB. Então, se é vedada, para que você vai fazer? Eu já advoguei para artista, já advoguei para alguns artistas. E, assim, nunca aceitei permuta. Eu nunca aceitei permuta. Eu não acho que permuta seja uma coisa orgânica. Eu acho que a permuta é uma coisa que muitas vezes é extremamente forçada. Eu gosto quando as pessoas me indicam. Muitas vezes, assim, eu já tive indicação de juiz de algum processo que eu atuei, passar meu telefone para alguém, ou falar, olha, esse cara aqui é bom, eu já vi esse cara atuando e tudo mais. Assim, gente que eu não conheço. E isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Ou seja, você construir uma carreira sólida e que ela vai trabalhando e ela vai funcionando de forma orgânica. Então, já sabe que não pode. Quando é que você pode fazer uma consulta pro bono? Desde que não tenha um cunho político, partidário e tudo mais. Né? Aquelas coisas que a gente já sabe como é que funciona. Você pode manter um blog, né, com postagem de conteúdo meramente educacional, incluir dados de contato em seu site de anúncio. O que eu entendo hoje como dados de contato? Eu coloco basicamente Instagram, né? E dentro do meu Instagram, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo, né? Você tem o direct, você pode botar seu telefone, você pode colocar uma série de informações dentro do seu Instagram. Então, eu só boto meu Instagram se eu for fazer uma postagem. Né? Logicamente, se eu for fazer um cartão de visita, né? se eu enviar, se eu entregar um cartão de visitas, aí vai ter meu nome, eu costumo colocar minha OAB, mas eu não acho que isso seja essencial, eu acho que é uma coisa muito antiga. Né? Antigamente, as pessoas gostavam muito de colocar e até tem a limitação do código de ética do que você pode colocar dentro do cartão.
O que você não pode colocar nas suas postagens, né? Como a gente está falando de postagem. Você não pode, por exemplo, publicar valor e forma de pagamento. Nunca você pode publicar o valor do seu serviço. Você não pode botar aqui uma ação juizada a R$ 999,90. Você não pode usar imagem de tribunal em material de escritório. Apesar de ter muita gente fazendo isso, não pode fazer. Você pode manter uma comunicação por meio de e-mail marketing sem usar spam. O que é isso? Você já viu quando você prepara um e-mail e coloca lá CO, né? CO quer dizer cópia oculta. Então, você pode fazer lá, você sabia? E aí você vai escrever lá a tese que você quiser, ou aquilo que é a sua expertise, e vai enviar para os seus contatos de e-mail. Você não pode também patrocinar ou promover eventos que não sejam diretamente relacionados ao direito. Já vi gente patrocinando absolutamente tudo que você pode imaginar. Você não pode fazer isso. Se você não pode fazer propaganda em outdoor, se você não pode fazer uma série de outras coisas, por que você poderia patrocinar algum evento que não é jurídico, né? Muito comum o escritório de advocacia patrocinar aquelas revistas de cunho jurídico, migalhas e todo o resto. Fora isso, você não pode. O advogado ele pode se vender de algumas maneiras dentro dos limites legais já vistos, né? Então, criar uma identidade visual, isso é super importante. A gente tem que seguir um dress code, né? Tipo, você não vai postar uma foto, tipo, se você quer se vender como advogado, você sabia e botar sua tese jurídica, você te sunga, né? Existe um dress code que, assim, é bom você seguir. Comportamento diário. Eu acho legal, por exemplo, eu optei em colocar o meu Instagram como pessoal e profissional. Até porque, assim, eu optei por uma advocacia que eu chamo de personalizada, de boutique. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu trato meus clientes como se fossem únicos. Eu sei o nome de todo mundo. Eu sei a cara de todo mundo. Mesmo quem eu não atendia, eu vou procurar nas redes sociais, eu pego aqui a pasta, quero ver a identidade, quero ver a cara da pessoa e eu quero conhecer as pessoas. Então, isso é bem importante. Estética minimalista, ou seja, você fazer uma coisa bonita, você pode botar adorno no Você Sabia e tudo mais, que eu vou estar mandando um modelo para você, mas nada de muito extravagante. Não vai botar lá um amarelo fluorescente, que pô, você pode se ferrar nisso também. Você não pode usar a sua... Você pode, na verdade. Você pode usar a sua rede social como vitrine, no caso, o Instagram. Você pode usar algumas ferramentas de design. Você pode criar site. E você pode fazer um monitoramento de dados, que eu vou passar para vocês um passo a passo. E vou botar no grupo também o vídeo do Diego e do Thiago, que são da minha equipe, falando um pouquinho dessa questão de monitoramento de dados. Eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Vocês vão gostar disso. As ferramentas, né? Eu vou botar o Thiago e o Diego para falar sobre isso, porque são caras mais com expertise nessa questão de marketing. Então, vamos lá. Você pode publicar artigos. E aí você tem alguns sites que você não precisa de uma aprovação, de uma banca para você postar. Você tem os júris, não sei das quantas, deixa eu até ver aqui, eu já falo para vocês. Você tem alguns sites que você pode postar esse material. Eu vou colocar no PDF também, que fica até mais fácil para vocês. Criar estratégia, ranking, pesquisa de palavra-chave, feedback. Ou seja, sempre ouça o feedback do seu cliente. Saiba o que ele está achando do seu atendimento. Pergunta quando terminar a causa se ele gostou. Tá? E sempre dê feedback. Não é aquele advogado que recebe os honorários ou se resolver, por acaso, cobrar antes, só antes, né, não cobrar uns honorários de manutenção. Pô, depois de receber, você tem que dar o feedback para o cliente, você tem que tratar o cliente como único, você tem que dar atenção para ele. Senão você vai fechar uma vez e não fecha mais. E aí, dentro dessa questão do SEO, você tem a troca de links, redes sociais, configuração de site, web design, tráfego, sistemática, otimização das páginas, feedback, tá. Então, eu vou colocar no grupo o vídeo dos garotos falando isso, do Thiago e do Diego, que eu acho que pode ajudar muito vocês a entender um pouquinho o que é lead, o que é lead qualificado, quais são os melhores sites, fazer um apanhadinho para vocês de 10 minutos, mas que dê uma noção geral sobre isso. Tá?
O ambiente online, ele pode ser uma extensão do offline, mas tudo que você faz no primeiro tende a ser potencializado. Então, tem certas condutas, ou seja, aparecer bêbado em vídeo gritando ou fazendo uma fanfarronice nesse sentido. Cara, isso tudo vai ser potencializado. Se você tivesse feito isso entre um grupo de amigos, você teria uma reação. A partir do momento que você faz isso nas redes sociais, uma pessoa grava, manda para outra, manda para outra, manda para outra, manda para outra, manda para outra. Então, qual é o dever de casa de hoje de vocês? Criar, através do aplicativo, que eu vou passar para vocês no grupo, vocês vão criar lá ajeitar primeiro o Instagram de vocês e, segundo, vocês vão colocar uma tese que vocês dominem, alguma coisa dentro do seu nicho que você domine e vai botar. Você sabia e vai colocar embaixo. Você sabia e aí você vai fazer isso. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. E aí vamos ver, eu quero ver qual vai ser o feedback de vocês em relação a isso. Aliado a isso, você vai pegar essa publicação que você fez e você vai fazer uma lista de transmissão para todas as pessoas que você acha que podem se interessar por isso. Sem vergonha. Sem vergonha mesmo. Faz uma lista de transmissão e manda essa informação. Algumas pessoas vão te ignorar, algumas pessoas vão te responder, outras pessoas vão falar adorei sem ler, e outras pessoas realmente vão adorar. A partir daí, você vai conseguir filtrar melhor. Então, segue tudo que a gente conversou aqui hoje, tenta seguir. Porque se você seguir até o final, eu garanto para você que você vai fechar um contrato. Tá? Meu Instagram, acho que todos vocês já têm, mas se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade e tudo mais, entre em contato comigo que eu vou ter um prazer enorme em participar do seu sucesso. Tá? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.